O cangaço foi um movimento social armado, caracterizado por disputas políticas, lutas por terras e pela honra, com foco na região semiárida do Nordeste brasileiro, onde vive uma população historicamente oprimida pelas elites. A inércia do governo frente à miséria e desigualdade social que assolava essa região, entre o fim do Segundo Império e a década de 1930, foi o estupim para o surgimento do movimento. Este vídeo busca identificar os fatos que levaram ao surgimento do cangaço, contextualizado por disputas políticas e sociais. A falta de ações governamentais para resolver a miséria e a desigualdade na região, além do isolamento e falta de comunicação com outras áreas do país, contribuíram para o início do movimento. O estudo será embasado por uma revisão bibliográfica a partir de fontes secundárias, como livros, revistas, teses, artigos e sites. Serão analisadas a definição do termo cangaço, que ainda gera dúvidas, e suas possíveis origens, de uma peça de madeira usada para prender bois a uma carroça, ou como uma referência à fome que assola a região. O cangaço, que teve abrangência na região semiárida do Nordeste, será apresentado como um movimento social que remonta à colonização brasileira e não apenas como banditismo, narrativa que as elites agrárias nordestinas promovem. Em seguida, são discutidos 3 personagens que se destacaram no cangaço, encerrando com as considerações finais, nas quais a definição do termo é analisada em profundidade. Segundo Yokoi, 2005, a palavra cangaço tem origem em canga, o que simboliza o peso carregado pelos cangaceiros, e com o tempo, essa palavra passou a ser associada ao banditismo. Macedo, 2014, também corrobora essa teoria, explicando que os bandoleiros antigos carregavam armas de forma semelhante à canga usada por bois, o que levou à expressão andar debaixo do cangaço. Além disso, Neto, 2015, aponta que em alguns dicionários, cangaço é relacionado a restos de animais mortos, significando uma pessoa cansada e sem forças, fazendo referência à fome e miséria da região sertaneja. O sertão nordestino, compreendido pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, é dominado pela caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro. O clima seco e quente, combinado com chuvas irregulares, torna o semiárido uma região de extrema escassez hídrica, onde viver é um grande desafio. Devido à distribuição irregular das chuvas e à influência de fenômenos como o El Niño, o clima nordestino é extremamente variável. O desafio de viver na caatinga é bem representado na música Os Sertões, de Edeor de Paula, interpretada por Fagner, que fala sobre a força do sertanejo diante das adversidades. Eric Hobsbawm, citado por Yokoi, 2015, descreve o cangaço como um fenômeno que combina vingança de sangue, banditismo puro e banditismo social. As histórias dos cangaceiros mostram a presença desses 3 elementos. O cangaço deve ser compreendido no contexto histórico do Brasil colonial, marcado pela luta por terras e disputas entre poderosos. O isolamento das populações sertanejas, empobrecidas e isoladas por séculos, contribuiu para o surgimento de um universo cultural arcaico, onde a vida social era moldada por costumes antigos e relações de poder baseadas na violência e na luta pela sobrevivência. As disputas por terras entre coronéis e a necessidade de proteger suas propriedades levaram ao surgimento dos cabras ou capangas, homens armados que defendiam o patrimônio dos coronéis. O cangaço, portanto, deve ser visto como um fenômeno que vai além do banditismo rural, refletindo as profundas desigualdades sociais e históricas do Nordeste brasileiro. O cangaço, inserido nesse contexto, pode ser interpretado como uma forma de resistência armada às opressões impostas pelas elites agrárias, que utilizavam o poder político e econômico para manter o controle sobre a terra e a população sertaneja. Os cangaceiros, em sua maioria, eram homens e mulheres excluídos do sistema econômico e social, que viam no cangaço uma alternativa para sobreviver e se vingar das injustiças sofridas. Embora muitas vezes fossem vistos como bandidos pela elite e pelo governo, os cangaceiros também desempenhavam um papel de justiceiros para as populações mais pobres, que viam neles uma espécie de heróis que combatiam os abusos dos coronéis. No entanto, é importante destacar que o cangaço também praticava atos de violência extrema, como saques, assassinatos e sequestros, o que tornava sua relação com a população ambígua. Ao mesmo tempo em que eram admirados, também eram temidos. Personagens emblemáticos como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, Maria Bonita e Corisco tornaram-se ícones do cangaço, e suas histórias são marcadas por ações ousadas e por embates sangrentos com as forças policiais e militares.
Lampião, em particular, é frequentemente lembrado como o Rei do Cangaço, liderando um grupo numeroso de cangaceiros por quase 2 décadas, entre os anos de 1920 e 1938. Sua figura, complexa e contraditória, é retratada tanto como um bandido cruel quanto como um defensor dos oprimidos, dependendo da perspectiva de quem conta sua história. O fim do cangaço ocorreu oficialmente em 1938, com a morte de Lampião e de grande parte de seu bando em uma emboscada na Grota de Angico, em Sergipe. A ação, conduzida pela Polícia Volante de Alagoas, marcou o desfecho de uma era de violência e resistência no sertão nordestino. No entanto, os debates sobre o cangaço e sua importância histórica continuam até os dias atuais, sendo tema de estudos acadêmicos, filmes, livros e debates populares. O legado do cangaço permanece vivo na cultura nordestina, seja através da música, da literatura de cordel, do cinema ou das tradições orais. O movimento também inspirou uma série de reflexões sobre a questão agrária no Brasil, a desigualdade social e a luta por justiça. O cangaço, portanto, é um fenômeno multifacetado, que reflete as tensões e contradições de uma sociedade marcada por profundas disparidades econômicas e sociais. Em suas considerações finais, o estudo do cangaço demonstra que não se pode reduzi-lo apenas a uma expressão de banditismo. Ele foi, antes de tudo, uma resposta às condições extremas de vida no sertão, ao abandono das autoridades e à violência estrutural imposta pelas elites locais. O cangaço é parte integrante da história do Nordeste brasileiro e deve ser analisado sob diferentes perspectivas para se compreender plenamente sua complexidade e suas repercussões na história do Brasil. Mesmo após o fim do cangaço, suas repercussões continuaram a influenciar o imaginário popular e a vida cultural no Brasil, especialmente no Nordeste. Os ex-cangaceiros que sobreviveram ao fim do movimento enfrentaram destinos variados. Alguns foram presos, outros tentaram reintegrar-se à vida comum, enquanto alguns poucos conseguiram manter um certo nível de anonimato. A memória do cangaço, contudo, permaneceu viva e tem sido perpetuada por diversas formas de expressão artística. A literatura de cordel, por exemplo, desempenhou um papel fundamental na preservação das histórias do cangaço, sendo responsável por disseminar relatos sobre as façanhas de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros. Esses folhetos, com suas narrativas rimadas e de fácil compreensão, alcançaram grande popularidade no sertão nordestino, tornando-se uma das principais fontes de informação sobre o cangaço para gerações seguintes. Neles, os cangaceiros eram retratados tanto como vilões sanguinários quanto como heróis injustiçados, dependendo da perspectiva do autor. O cinema brasileiro também explorou amplamente o tema do cangaço, com destaque para filmes como O Cangaceiro, 1953, de Lima Barreto, que ganhou fama internacional e ajudou a consolidar a imagem dos cangaceiros como figuras míticas. A partir de então, diversos cineastas se voltaram para o tema, utilizando o cangaço como pano de fundo para discutir questões sociais e políticas do Brasil, como a desigualdade, a violência e a luta de classes. Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, de Glauber Rocha, e Baile Perfumado, 1997, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, reinterpretaram a saga dos cangaceiros sob uma ótica crítica e inovadora, conectando o passado ao presente. Além disso, o cangaço também influenciou a música popular brasileira, principalmente através do forró e de outras manifestações da cultura nordestina. O legado de Lampião e de seus seguidores é frequentemente evocado em canções, celebrando suas histórias e o espírito de resistência sertaneja. Músicos como Luiz Gonzaga ajudaram a preservar a memória do cangaço ao incorporá-lo em suas composições, que retratam a vida no sertão e os desafios enfrentados por seu povo. A memória do cangaço não é apenas uma questão de saudosismo cultural, mas também de reflexão sobre o Brasil contemporâneo. As condições que deram origem ao cangaço, a pobreza extrema, a falta de acesso à terra, a violência institucional e o descaso das autoridades, ainda são uma realidade para muitas regiões do Brasil. Nesse sentido, o cangaço serve como um espelho das desigualdades que continuam a assolar o país, ao mesmo tempo, como um símbolo da resistência popular frente à opressão. Estudiosos têm se debruçado sobre a figura de Lampião, buscando entender o homem por trás do mito. Para alguns, ele foi um líder carismático e estrategista militar habilidoso, que desafiou o poder dos coronéis e a ordem estabelecida. Para outros, foi um bandido cruel, responsável por inúmeros atos de violência contra inocentes. No entanto, é inegável que Lampião e o cangaço como um todo representaram um fenômeno social único,
que transcendeu as fronteiras do sertão e se tornou parte da identidade cultural do Brasil. Ao longo dos anos, os debates sobre o cangaço se ampliaram, levando em conta não apenas a figura dos cangaceiros, mas também a realidade das pessoas que viviam no sertão e que, de certa forma, foram afetadas por esse movimento. Para muitos sertanejos, o cangaço representava tanto uma ameaça quanto uma esperança, um misto de medo e admiração. Esse sentimento ambíguo permanece até hoje nas histórias contadas por descendentes e nas tradições orais da região. Concluindo, o cangaço não foi apenas um fenômeno de violência isolada, mas uma resposta a uma realidade de injustiça e exclusão. Sua memória continua a ser objeto de estudos e reflexões, não apenas sobre o passado, mas também sobre os desafios que o Brasil enfrenta na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A história do cangaço, com suas contradições,